Serviço Divino de Palavra, domingo 31 de julho de 2022, Apóstolo Bonaiti. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos um texto que está escrito em Lucas, no capítulo 18, versículo 41, e que nos diz assim: dizendo, que queres que te faça? Ele disse, Senhor, que eu veja. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez podemos nos achegar diante do altar do Senhor. Então, para esta hora, desejo a todos que sejam muito bem-vindos diante deste altar do Senhor nosso Deus. E juntos com essas boas-vindas, trago as saudações de nosso apóstolo de distrito para todos vocês. Bem, amados, estamos encerrando com o serviço divino de hoje, o mês de julho, último serviço divino do mês de julho, este domingo. E nós precisamos refletir um pouquinho sobre cada serviço divino que tivemos. Cada serviço divino é uma festa espiritual, é um momento de consagração, é um momento onde nós podemos nos achegar diante do altar do Senhor e poder ouvir a sua palavra. E só podemos fazer isso quando nós abrimos o nosso coração, não quando nós chegamos com os nossos ouvidos materiais para ouvir, somente ouvir. Queremos ouvir sempre com o coração, porque há muito ensinamento. E esse mês eu digo que foi muito especial, porque nós tivemos muitas perguntas. Foram feitas muitas perguntas para cada um de nós. E foi nos dado conselho também. Um dos serviços divinos que me recorda agora, que me vem em mente, o tema do serviço divino era examina-te. Então, para que nós possamos examinar o nosso coração e ver como é que nós estamos com a nossa vida de fé, como é que nós estamos andando no caminho do Senhor, se nós estamos olhando aquilo que o Senhor está nos fazendo, se nós estamos entendendo o que o Senhor está nos fazendo, para que nós possamos ficarmos prontos para o dia do Senhor. Uma outra pergunta de um serviço divino foi: onde está o teu irmão? Quando Jesus pergunta a Caim, aonde estava Abel? E ele refugou na resposta, dizendo que não sabia. Hoje, a palavra que nos traz para este serviço divino, nos traz mais uma reflexão. Vamos ter um exemplo aqui agora de uma cegueira material, mas que nós precisamos trazê-la para a cegueira espiritual, para que nós não deixemos com que essa cegueira tome conta do nosso coração, da nossa vida de fé, e que nós comecemos a procurar situações que não vamos encontrar, procurar caminhos que não vamos encontrar, e que não nos vai levar à consumação de podermos estar com o Senhor. Esse texto que foi lido, dizendo, que queres que te faça? Ele disse, Senhor, que eu veja. Esta passagem é de quando Jesus estava chegando em Jericó, e ali estava um cego, mendigando, para poder ter a sua sobrevivência. E quando ele ouviu o tumulto que estava estabelecido ali, ele perguntou o que estava acontecendo. Então alguém disse para ele, é Jesus que está passando. Então ele clamou em alta voz e disse, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas tentaram calá-lo, para que ele não gritasse, não chamasse. Como poderia um mendigo chamar Jesus para poder ajudá-lo? Um homem, muitos chamavam de profeta ali, mas o Filho de Deus em carne, como é que você vai chamar Jesus aqui? E Jesus se compadeceu dele.
E nessa passagem nós já, de imediato, reconhecemos a natureza de Jesus. Jesus era um homem porque estava na carne, para poder ter empatia com aqueles que eram os mais necessitados, os mais enfraquecidos, os doentes, e ele ia ao seu encontro para ajudá-los. Não que não fazia isso com aqueles que eram mais abastados. Tanto é que nós temos relatos na Sagrada Escritura de que ele fez milagres para filhos de centurião. Então, ele atendia a todo o povo, porque ele atendia a todas as pessoas. Todos tinham o mesmo, digamos, o mesmo direito. Bem, aqui nós estamos falando de uma cegueira material. Este homem quando Jesus se achegou a ele não pediu para Jesus dar esmolas para ele, para Jesus ajudá-lo em alguma forma. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, eu só quero ver. E o que aconteceu? Jesus deu a possibilidade dele ver. Então ele foi curado. Bem, se nós pensarmos, este homem não relata a Sagrada Escritura se ele era cego de nascença, se ele foi cego já fazia muito tempo ou pouco tempo, não temos nada disto. Mas vamos nos concentrar no que o Senhor fez por ele. Ele poderia dali sair e viver a sua vida. Falou, agora estou enxergando, a minha vida vou vivê-la melhor. E não foi isso que aconteceu. No versículo seguinte fala, e logo viu, e seguiu-o. Ou seja, ele recebeu a visão e de imediato se tornou um discípulo de Jesus, seguindo a Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Em contrapartida, amados, no capítulo 17, nós vamos ver um exemplo dos 10 leprosos que se achegaram a Jesus para ele poder curá-los. E Jesus enviou eles aos sacerdotes e eles foram curados, os 10. No entanto, 9 foram embora. Apenas um voltou para poder agradecer. Apenas um voltou para glorificar a Deus. Percebemos a questão da cegueira, tanto material quanto espiritual? Quantas circunstâncias nós passamos na nossa vida, amados? E oramos, e pedimos, e imploramos para que Deus possa nos ajudar, para que Deus possa restaurar a nossa saúde, para que Deus possa abrir as portas, para que possamos ter um novo emprego, porque estamos desempregados, e N problemas, para que Deus possa trazer paz para a nossa família, porque temos um problema dentro da família. Quanto que oramos? E quando tudo se acalma, quando tudo fica bem, como que nós nos comportamos? Nos achegamos ao Senhor e damos glórias, glorificamos ao Senhor por aquilo que nós pedimos e fomos atendidos, ou simplesmente está de bom tamanho, o Senhor ajudou, então está bem, ou seja, não tenho que agradecer. Se nós caímos nesta tentação, então nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque Deus, Ele tem misericórdia para conosco. Tudo aquilo que nós recebemos é por graça, não é por direito. É por graça que o Senhor faz por nós. Então nós queremos sim, olharmos para o Senhor, olhar o que Ele faz por cada um de nós. Reconhecer o pleno poder que Deus tem por sobre cada um de nós. Se nós observarmos os milagres que Jesus fazia, a maioria é de cura. E por que é de cura? Uma das respostas nós podemos encontrar nesse próprio fato aqui. As pessoas que tinham uma enfermidade, lepra,
cegueira ou qualquer outra, para dizer essas duas que me lembro nesse momento, eles eram colocados à margem da sociedade. E por que isso? Por que eles eram excluídos? Porque os judeus entendiam que ou eles tinham pecado ou os seus pais tinham pecado. Então, com isso, Jesus mostra o seu poder de poder perdoar os pecados e mostrar para eles isto, e mostra a sua ligação íntima com o reino de Deus. Simples. Era esta a mensagem que Jesus tinha para passar para os judeus, para aqueles que os acompanhavam, para aqueles que seguiam a Jesus, para os seus discípulos. Era esta a mensagem. E esta mensagem, ela não era... Hoje nós não temos esta cultura, e eu não creio que ainda haja essa cultura na face da terra. Mas o que acontece? Nós entendemos e reconhecemos o poder de Deus. Muitas vezes, amados, o Senhor não atende um pedido que fazemos. Quantas vezes nós fazemos pedidos que não são inerentes àquilo que Deus quer para nós? Deus quer a salvação das nossas almas, é esse o nosso foco. Aquilo que nós temos para poder viver por sobre a terra, muitas vezes não está contento daquilo que nós gostaríamos. Talvez queríamos ter um pouco mais, talvez queríamos ter um pouco de paz que não temos, talvez queríamos ter um excelente emprego que não alcançamos. A nossa vida material não é ela que vai nos dar o aval para podermos sermos ou não salvos. Mas o nós seguirmos a Jesus, o nós seguirmos a Deus, o nós cumprirmos os seus mandamentos, isto sim é o que vai fazer com que nós possamos alcançar o dia do Senhor. Então nós precisamos reconhecer o que Deus está fazendo por cada um de nós. Então, novamente uma pergunta: o que queres que te faça? Então, fica para cada um de nós a pergunta, mais uma vez: o que queres que te faça? Então, nós queremos sim olhar por isso que Deus está trazendo para nós, para que nós possamos entender os seus propósitos. Nós queremos entender os seus propósitos e já podemos dizer que o entendemos. E quando nós falamos nós entendemos os propósitos de Deus, é porque nós estamos entendendo que Ele quer nos salvar. Este é o ponto. E para isso nós temos que dedicar a nossa vida também ao Senhor. Nós temos que nos dedicar a andar segundo aquilo que são os seus conceitos, os seus preceitos. Não fazer de forma diferente. Então, quando Jesus perdoava aquelas pessoas, quando Ele fazia os seus milagres e perdoava dos seus pecados, então Ele dava um exemplo de seguimento para eles, o que eles deveriam fazer para poder seguir. Um outro exemplo de cegueira espiritual, quando Jesus fala para o jovem rico, para que você possa herdar o reino dos céus, você precisa seguir os mandamentos, seguir as leis, honrar o teu pai e tua mãe. E o jovem deu a resposta: mas tudo isso eu faço. Mas aí veio, digamos, a pergunta fatídica: bom, então vá, venda tudo o que tem e me siga. Ah, não, mas aí não, aí já não posso fazê-lo. Amados, certamente Jesus fez uma prova para este jovem, para ver qual era o seu sentimento de coração. O que estava em primeiro lugar no coração deste jovem? Era a sua herança? Ou era Deus acima de tudo? Então, na resposta do jovem, para nós ficou claro o que ele tinha de primordial. E nós não queremos ter esta cegueira, amados. Nós não queremos estar nesta situação.
Nós queremos, sim, enxergarmos, usarmos esse colírio espiritual para podermos chegar e podermos deixar com que o Senhor possa orientar a nossa vida. E nós queremos ali chegar nesse reino de paz. Aquele cego, o que ele precisou fazer? Ele precisou gritar para poder ser ouvido por Jesus. Ele não fez uma oração, ele não parou ali, é Jesus que está passando? Ele juntar as suas mãos e orar e pedir para Jesus vir até ele. Certamente ele não teria tempo para isso. Então ele gritou. Talvez podíamos dizer que foi a oração mais rápida que ele fez na sua vida. Filho de Davi, ajuda-me. E quantas vezes nós também não precisamos fazer a nossa oração desta forma? Pai, ajuda-me. Porque nós estamos sem forças. E ele foi ajudado, porque creu. Uma oração feita verdadeiramente com fé e com o coração, ela é ouvida por Deus. Ela é ouvida pelo Pai. Ele nos orienta. Quando nós colocamos as nossas circunstâncias nas suas mãos, Ele nos dá os parâmetros, Ele nos dá as orientações, Ele nos dá aquilo que é necessário para que nos fortaleçamos na fé, na fieldade, no amor. E poderíamos dizer ainda, de quebra, nos abençoa em toda a nossa vida material. E é simples assim, amados, não tem mágica, não tem algo além disso tudo. Então, dentro dessa pergunta, que queremos que te faça? O que esperamos de Deus, amados? O que eu espero de Deus? O que você espera de Deus? Claro, a primeira resposta poderíamos dizer, eu espero que Ele me ajude nas minhas necessidades, que Ele possa ver a minha fé e o meu reconhecimento e Ele possa me dar o suporte. Mas não deveria ser a nossa primeira resposta. A nossa primeira resposta deveria ser, eu espero do Senhor, eu espero de Deus, que Ele me dê a sua salvação. Foi o que encontrou este cego. Ele não simplesmente voltou a enxergar, mas ele recebeu a possibilidade de redenção. E ele pôde glorificar a Deus por isso, por ele ter recebido este milagre. E quantos milagres nós lemos na Sagrada Escritura que Jesus fez ali? De novo, para mostrar a sua proximidade com o reino de Deus, para mostrar o seu poder e para que eles pudessem se encontrar naquilo que era o caminho que Jesus estava traçando. Muitas vezes eu me pego pensando, amados, como podiam ver tudo aquilo acontecer e mesmo assim não seguir plenamente a Cristo? Porque certamente quando alguém faz um milagre ali, vamos refazer a frase. Quando Jesus estava fazendo um milagre ali e aquelas pessoas estavam tudo ao redor, no mínimo 100% daquelas pessoas deveriam segui-lo. E nós sabemos que não foi o que aconteceu. O porquê nós não sabemos. Ou talvez sabemos. Nós precisamos lutar contra o príncipe das trevas, que é o príncipe, que é aquele que espalha o mal por toda a humanidade, e todos aqueles que se deixam pegar por ele acabam não enxergando exatamente aquilo que Deus está oferecendo, não enxergam a promessa que Jesus fez. Não viemos à casa de Deus, amados, para buscar toda a ajuda para a nossa vida material. Nós estamos para ter o nosso crescimento espiritual. E por último, amados, Jesus, Ele nos deu um mandamento para que nós possamos seguir, e devemos segui-lo, porque Ele deixou uma orientação, um mandamento onde fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso Ele falou para os seus discípulos, mas é válido para cada um de nós. Então, para que nós possamos amar o nosso próximo da mesma forma com que Jesus nos ensinou a amar,
que Ele amou a cada um de nós, nós não queremos fugir disto. Não queremos ter uma contraditória deste mandamento, porque certamente não alcançaríamos e não atingiríamos o nosso objetivo, que é estarmos com o Senhor. Amém.